Olá, meus amigos. Meus amigos, eu comprei um livro e fiquei impressionado porque eu encontrei 3 erros abissais. 3 erros que mostram que a minha teoria de que a esmagadora maioria dos profissionais que são usuários de contabilidade tem conhecimento superficial dos conceitos básicos e fundamentais da contabilidade. Esse livro, não é Warren Buffett e Análise de Balanço, escrito por Mary Buffett, sua ex-nora, e David Clark, que são reconhecidos autores sobre os métodos de investimento de Warren Buffett. Devo fazer uma pequena observação. Esse livro foi escrito dizendo o que Warren Buffett faz e o que Warren Buffett diz. Então, para mim, jamais permitiria que esse livro fosse publicado sem que ele o revisasse. Então, os erros e acertos do livro pertencem ao Warren Buffett. Bom, eu encontrei 3 erros e quero mostrar aqui para vocês. Fiz um trabalho sobre isso e quero dividir aqui com vocês. Primeiro erro: a demonstração do resultado do exercício nos informa quanto dinheiro a empresa lucrou durante um determinado período. Olha, esse erro eu não sei porquê. As pessoas ainda considerando que lucro é caixa. Isso no regime de caixa. Era perfeitamente entendido isso. Mas hoje em dia, isso não tem a menor razão de ser. Isso é um erro básico e fundamental. Um erro. Porque dizer que o resultado do exercício, ou seja, o lucro, nos informa quanto dinheiro a empresa lucrou durante um determinado período, é um absurdo. Porque não é isso que o objetivo demonstrativo de resultado econômico. Na realidade, o lucro é o resultado das atividades econômicas da empresa, que vão aumentar o valor contábil da empresa, ou seja, o patrimônio líquido dela. Isto é que lucro. Por que eu digo isso? Tem alguma diferença? Tem. Porque tanto faz você vender a prazo e como pagar a prazo, tudo isso aumenta ou diminui o patrimônio líquido. Se você vender à vista, aumenta o patrimônio líquido. Se você vender a prazo, aumenta o patrimônio líquido. Se você tiver uma despesa, gastar e pagar à vista a despesa, diminui o patrimônio líquido. Se você for pagar depois dessa despesa, diminui o patrimônio líquido. Então é por isso que o lucro da empresa não tem relação com o dinheiro, tem relação com o aumento do patrimônio líquido contábil. É o resultado da atividade econômica que aumenta o valor contábil da empresa. E no caso, o prejuízo diminui, tá certo? Então, esse é o primeiro erro que eu encontrei. O segundo, ele diz o seguinte: custo das vendas em geral é usado no lugar de custo dos bens vendidos, se a companhia estiver fornecendo serviços em vez de produtos. Esse erro é também proveniente da superficialidade dos fundamentos básicos da filosofia da lógica contábil. Custo é para a venda de mercadorias, porque a empresa adquire mercadoria e registra essas mercadorias pelo custo. Quando ela vende, a receita dessas vendas ela compara com o custo de aquisição dessa mercadoria. Então tem custo. Vendas tem custo. Produtos também têm custos. Porque para uma indústria fazer um produto, ela adquire matéria-prima e transforma matérias-primas em produtos. E ao vender esses produtos, esta receita tem como custo
o valor ou o custo de transformação da matéria-prima em produto. Agora, quando em relação a serviço, não tem custo. Serviço tem despesas. Serviço não se faz um serviço e põe em estoque para vender. Serviço você vai pintar uma casa, serviço você vai pintar um carro, você vai consertar um carro, isso aqui é serviço. E quando você faz isso, você faz diretamente despesas e não custo. Custo você forma o produto para vender, você compra a mercadoria para revender. Isso aqui é custo. Agora serviço não tem custo. Muito bem. E o terceiro erro é um erro abissal. Mostra completamente a falta de conhecimento do conceito de lucro, totalmente. Conceito de lucro. Para que serve o demonstrativo do fluxo de caixa? E o que significa o fluxo de caixa das atividades operacionais? Comentei uma série de errinhos que, somado tudo, diz o seguinte: conhecimentos superficiais dos conceitos básicos e fundamentais da contabilidade, que é a minha teoria. Então vamos lá. Ele diz lá no livro dele: a demonstração do fluxo de caixa é dividida em 3 seções. Primeiro, temos o fluxo de caixa das atividades operacionais. Esta área começa com o lucro líquido e soma o valor da depreciação e amortização. Embora, de um ponto de vista contábil, sejam despesas reais, a depreciação e amortização não consome dinheiro algum, pois representa o que já foi gasto anos antes. O resultado é o caixa das atividades operacionais. Olha só, isso é um erro que vem do demonstrativo de origem e aplicação de recursos. No demonstração de origem e aplicações começa exatamente assim: lucro do exercício, os ajustes de depreciação, amortização, e chega o lucro líquido ajustado. Mas ali está correto, porque ali diz o valor das atividades operacionais da empresa que foram para o capital de giro, que aumentaram o capital de giro. Mas quando você joga isso para a caixa, isso não é verdade. Primeiro que o fluxo das atividades operacionais, nós já vimos, contém valores a receber e contém valores a pagar. Como é que de repente ele vai ser ajustado para representar o resultado do caixa das atividades operacionais? Não tem sentido, não tem lógica. Outra coisa importante a gente perceber aqui, que ele diz o seguinte, também mostra uma falta de desconhecimento a respeito disso. Esta área começa com lucro líquido e soma o valor da depreciação e da amortização. Embora, de um ponto de vista contábil, sejam despesas reais, a depreciação e a amortização não consome dinheiro algum. Isto é um erro enorme. Este erro, eu inclusive, estudando nos Estados Unidos, o professor de finanças disse isso na sala de aula. E eu discuti bastante com esse professor a respeito disso, só depois é que ele percebeu. Ele não deu o braço a torcer na aula, mas depois eu percebi que ele sentiu que não era bem o que ele estava querendo dizer. Então veja só, aqui está se falando, né, embora do ponto de vista contábil sejam despesas reais, a depreciação e a amortização não consome dinheiro algum. Não é isso. O que está se falando é aumentar ou diminuir o patrimônio líquido. Nesse caso, esse fluxo demonstrado, o fluxo, o resultado, é o caixa da atividade operacional, isso não existe. Na realidade, isso aqui é o valor que aumentou o capital de giro da empresa. Lá no DOAR está lá. Então aquele valor, aquele lucro líquido ajustado é isso. É o valor das atividades, é o resultado das atividades operacionais que aumentaram, o resultado que aumentou
o capital de giro. Ou seja, o capital de giro no exercício foi aumentado pelo aquele resultado das atividades operacionais. Aí percebe a falta de conhecimento. Porque ele diz que a depreciação e a amortização não consomem dinheiro. Não tem nada a ver com isso. Porque senão ele poderia fazer um ajuste da provisão para devedores duvidosos. Por que ele não faz ajuste da provisão para devedores duvidosos? Porque o ajuste da provisão para devedores duvidosos altera o capital de giro. Por que ele não faz o ajuste da depreciação de custo? Que a depreciação nós sabemos. Existe depreciação de despesa e depreciação de custo. Só faz o ajuste da despesa de depreciação, porque ela altera somente o permanente e mais nada. O custo de depreciação altera o permanente, mas altera o capital de giro, porque ele vai lá para o estoque como produtos, como custo dos produtos, e isso altera o capital de giro. Então, esse erro aqui é grosseiro. Mostra completo desconhecimento dessas operações. O que é fluxo das atividades operacionais, e fluxo das atividades operacionais jamais poderá ser caixa, não é possível. E quando se ajusta a depreciação e a amortização, não é porque elas não sejam pagas no dinheiro, simplesmente porque elas estão lá no permanente, elas alteram o permanente, não o capital de giro. É por isso que se ajusta. Tá certo? Conclusão. O conceito de lucro não é tão simples como muita gente pensa. Isso eu venho batendo nesta tecla há muito tempo. Inclusive, eu escrevi um livro. Você sabe o significado de lucro? Que é exatamente para mostrar o que é lucro. Porque raramente se encontra um profissional usuário de contabilidade que saiba o que é lucro. Tá certo? Agora, olha só. Para uma explicação mais aprofundada desses erros, clique no nosso blog, esse aqui, www.forumedecontabilidade.com.br. Vocês clicando nesse blog, você vai encontrar o seguinte nele. O artigo Warren Buffett não sabe o conceito de lucro é um artigo que trata dessas três, com mais profundidade, desses três erros. E depois vocês poderão dar uma olhada, né, e ver nesse mesmo blog o vídeo O balanço da Petrobras está incorreto. E aqui sim o problema do lucro será mostrado em profundidade e em mais detalhes. Eu acho que vocês aproveitarão bastante se lerem esse artigo e se verem o vídeo. O balanço da Petrobras está incorreto. É um balanço de 2014 da Petrobras que saiu incorreto. Apresentou um prejuízo, quando na realidade eu, fazendo uma análise superficial, encontrei que na realidade o lucro da Petrobras naquele ano 2014, fatídico, porque ali foi quando as denúncias sobre as propinas e o superfaturamento na Petrobras estavam em evidência. Então o balanço saiu incorreto. Mostra um prejuízo que na realidade não é prejuízo. E superficialmente eu encontrei que o lucro era de 29.500. Em vez de um prejuízo de 21 e alguma coisa, uma diferença de 50 e tantos bilhões. Tá certo? Então, meus amigos, eu espero que tenha despertado em vocês o interesse para se aprofundarem nesses conceitos e perceber os erros desse livro, né, do Warren Buffett. Não é dele, mas é ele que... são as pessoas que trabalham com ele que fizeram, dizendo o que ele diz e o que ele faz. Muito bem. Eu acho que vocês poderão entrar lá e fazer e tirar um grande proveito não só do artigo como do vídeo. Obrigado e até a próxima.
Tchau, não está querendo ir. Eu tenho que buscar aqui.